Olá, bonitezas! Hoje a nossa aula não vai ser ao vivo, não vai ser uma live. Eu vou deixar o vídeo já gravado para vocês terem acesso. E eu estou aqui com a minha companheira de trabalho. Ela também vai cumprimentar vocês. Espera aí, ela também quer cumprimentar vocês. Eu estou aqui num dos laboratórios do IFES, Laboratório de Biologia. E hoje nós vamos falar sobre ensino investigativo. Eu sei que o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em investigação, pesquisa, geralmente é esse ambiente de laboratório, microscópio, né, coisas difíceis e interessantes de se verem e de fazerem. Nós vamos ver um pouquinho do como isso acontece e do como a gente adaptar para também trabalhar com as nossas crianças no ensino fundamental. Hoje, gente, está frio e batido, então até minha coleguinha está aqui vestindo casaco, para ela não ficar tremendo atrás de mim. Então, ela vai acompanhar a gente durante a aula. Boniteza. O ensino investigativo, ele tem como foco trazer as crianças para um ambiente, né, e uma consciência de que nada foi feito do jeito que a gente vê. Então, as coisas e as informações que nós temos nos livros didáticos, né, seja na história, seja nas ciências, seja na língua portuguesa, tudo isso passou por todo um processo de investigação e de pesquisa. Às vezes a gente pensa que pesquisa acontece só em laboratório, e isso na cabecinha das crianças também é. Mas, na verdade, a pesquisa também pode ser em outras áreas, em diversas áreas, de diversas formas e em diversos ambientes. Tá? O foco do ensino investigativo, principalmente para crianças pequenas, é fazer o que geralmente a gente tem lá no PPC, tem no currículo, mas muitas vezes ou a gente passa por cima, a gente não para para pensar. É dar a oportunidade dessas crianças se formarem cidadãos críticos. Porque o que é o tal do cidadão crítico? A gente fala tanto, né? Formar cidadão crítico, a gente acha tão bonito colocar isso no TCC, principalmente quem está na pedagogia, né? Mas o que é formar o cidadão crítico? O que é um cidadão crítico? O cidadão crítico é aquele que vê, né? Olha para os fatos, vê as informações e percebe e entende que ele precisa questioná-las. Porque toda informação que venha pronta, ela passou pelo filtro, pelo olhar, pelo ponto de vista de alguém. Então, uma das principais características de um investigador e de um pesquisador é que ele seja crítico. E o que é ser crítico? Não é fazer apenas críticas. Né? A pessoa crítica, o investigador crítico, um pensador crítico, é aquele que se questiona, é aquele que busca várias fontes para compreender o todo de algo que ele está vendo ali. Tá? E dali ele tira o próprio ponto de vista e dali ele tira suas próprias conclusões. Então, o ensino investigativo, ele vai dar a oportunidade das crianças participarem das aulas de forma crítica, ou seja, vai abrir espaço para que elas falem, para que elas pensem, para que elas construam suas hipóteses e que elas conheçam de forma mais abrangente, claro, dentro de ciências, que é o que nós vamos falar, os fenômenos químicos, físicos e naturais, tá? Então, o fazer científico é aquele que vai trazer a pessoa para indagar, né, para se perguntar, para refletir, para discutir, para observar, conseguir trocar ideias, argumentar, aprender a explicar e relatar aquilo que descobriu. Então, ainda que a gente pense que a única forma de apresentar as ideias seja escrita, nós vamos ver que existem muitas outras formas de tabular dados, e isso pode sim aparecer lá no ensino fundamental, porque a construção é muito simples. Tá? Nós temos lá dentro do AVA, dentro da sala para vocês, alguns desenhos animados. A gente tem a Luna, porque a Luna é um desenho animado de ensino investigativo e ele é bem infantil. Tudo o que a Luna faz, todo o percurso que ela passa é puro ensino investigativo, tudo aquilo ali é uma investigação e a apresentação ao final também é o que acontece com os investigadores e pesquisadores. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Eu também deixei o Cídio Cientista, não sei se tem lá, esse é o show da Luna. Então, hoje é quase o show da Luna. Nós vamos ver aqui. Nós também temos lá o Cídio Cientista. Ele vai contar, vai te dizer na música que para tudo tem pista, ele é o Cídio Cientista. O Cídio Cientista acontece no ambiente de pré-escola, e ainda que não seja, né,
o ideal que você mostre esse desenho animado para as crianças. Não é que você não possa mostrar, gente, vocês podem mostrar, mas a ideia não é trabalhar mostrando aquele desenho animado. A ideia é você ver, você observar como acontece. O Cídio Cientista, no meio do episódio, geralmente aparece uma professora real com crianças reais fazendo as experimentações que aparecem no desenho animado. Então, é uma série muito bacana de se ver para nós, professores. As crianças também se encantam, mas para nós é interessante que a gente veja como é feito, nós vejamos essas experimentações simples para que nós também possamos colocar em prática com as nossas crianças, tá? Então, é interessante que você observe lá como acontece, você vai ver que é simples. Eu deixei lá vários vídeos, vários links dentro de uma das páginas, em uma das semanas vocês vão ver que tem muitos links sobre máquinas simples, formas de trabalhar, conceitos que são da engenharia com crianças. Todos eles são muito simples, podem ser feitos dentro da sala de aula. Então, é interessante que você veja, que você escolha um e experimente fazer também com a sua sala de aula. Todo o nosso curso tem a intenção de mostrar a vocês metodologias que são ativas, que vão fazer os alunos trabalharem com as mãos, trabalharem com a cabeça, colocar o cérebro para funcionar, né? E é interessante que vocês coloquem em prática, por isso a gente pede que seja feito o relato da experiência. Ao final do curso, vocês também vão ter um relato de um projeto, porque mais para frente vocês vão ver a disciplina de projetos. Então, também é uma forma de trabalhar com os alunos de forma ativa, com um ensino que é significativo, que constrói o conhecimento, e essa é a base do que eu acredito que vai trazer para a nossa educação um up, um melhoramento. Tá? Então, a nossa expectativa é que vocês compreendam, participem, se encantem com a educação, tanto quanto eu sou encantada. Então, vamos lá. Dentro do ensino de ciências, a gente tem essa preocupação com o ensino investigativo, porque muitas vezes a gente traz para os meninos lá a informação. A Terra é. Me desculpem, caiu o áudio, caiu o vídeo um minutinho. Acredito que eu tenha conseguido pausar. De onde saiu aquele desenho de globo? Por que, que aquilo tá azul? A gente, a gente precisa que as nossas crianças pensem dessa forma. Elas têm que questionar. Então, dentro de ciências, muitas vezes vem a informação: a Terra é redonda e a Terra gira em volta do Sol. Mas quem chegou a essa conclusão? Que caminho que ele percorreu? Como ele descobriu isso? Tudo isso a gente deixa para trás. A gente dá para a criança a informação e ela tem que aceitar que o pronto é assim, acabou a buscar, né, e a entender o processo. Eu trabalho muito mais com educação especial, né? Minha experiência é muito maior na educação especial do que no ensino regular. Mas ontem eu estava com um aluno surdo e eu precisava que ele entendesse o conceito dentro de geografia da questão do fuso horário, né? A divisão, né? Aquelas linhas não existem, né, gente? Aquelas linhas não existem. Nós usamos meridianos, né, a linha do Equador, para a gente se orientar, aquilo tudo é inventado, vamos dizer assim. Foi em cima de muitas pesquisas, aquilo é uma forma de explicar um fenômeno natural que acontece naturalmente, que não depende daquelas linhas, né, mas que foi observado e precisava ser pesquisado, estudado, registrado, foi registrado daquela forma. Então, como que você chega àquela conclusão? Né? Por que a gente tem aquele globo bonito lá? Geralmente tem na biblioteca aquele globo que fica lá de um jeito que gira. Aquilo tem um eixo, mas quando a gente vê as imagens de sistema solar, não tem eixo nenhum, aquilo tudo está flutuando, digamos assim, no espaço. Quem soube disso? De onde veio aquela imagem? Como isso foi construído? Tudo isso é importante que a gente converse e mostre para as nossas crianças. Então, com esse aluno, para que ele compreendesse o porquê de se ter mapas, o porquê daquele mapa ter aquelas linhas, o como que a gente faz as contas de horário, de porquê que no relógio é um horário, não é um outro.
outro, porque aqui no país é um horário e no outro é diferente. Eu primeiro expliquei para ele entender a partir das explorações, das navegações, que na verdade a Terra não era só o que eles conheciam, né? Eles achavam que só tinha a Europa, o inicinho da África, que é aquela parte da África que está próxima à Europa ali, né? Egito, Oriente Médio, e a China, Índia, aquela parte da Ásia. Para eles só existia aquilo. A princípio, eles só conheciam aquilo. E com as grandes navegadas habitadas. Então, todo esse contexto do como iniciou, como foi o primeiro mapa, para que serviu o mapa, como eles se orientavam, né? Então, todo esse contexto. E como a gente tem essas fotos hoje tão reais, eu mostrei para ele o que é um satélite, como que o satélite é lançado para o espaço, né? A questão dos foguetes, de quando o satélite está lá e tem conexão com o computador, que aonde fica esse computador e de onde vem as imagens. Às vezes a gente vê a coisa pronta e não para pensar que tudo aquilo foi um processo longo de muita pesquisa, de muita observação e de muita tecnologia que tem melhorado cada vez mais. Então, o que a gente tem hoje não se tinha antigamente, como eles se guiavam então antigamente, que processo levou para se chegar até o que a gente tem hoje. Então, o ensino investigativo, ele vai ter aí uma linha de processo para você caminhar, e aqui tem um passo a passo. Eu não vou ficar lendo slide, vocês vão ter o slide lá no AVA para se guiarem depois. Mas ele começa com a observação, com o questionamento, para que aos poucos o aluno chegue a uma conclusão, que geralmente é a mesma conclusão, né? E vira e fala assim, não espere isso de mim, você não vai viver fazendo isso. Porque eu acredito muito que o conhecimento tem que ser construído, mas eu entendo também que o construtivismo ele veio de forma muito solta, muito aberta, a época em que se disse, vamos trabalhar o construtivismo, né? Aí, a ideia que a maioria das pessoas tinha, porque a gente, então, deixa eu falar baixinho aqui para vocês, eu não sou velha, mas eu sou antiga, né? Eu fiz o magistério, eu fiz pedagogia muito depois, eu vi muitas transformações dentro da educação, e eu me lembro dessa em que o construtivismo veio em forma de moda, né? Ah, todo mundo tem que ser construtivista, tem que trabalhar construtivismo. Nessa época eu estava saindo do magistério, eu fiz 2 cursos na base construtivista e eu me apaixonei pelo construtivismo, porque eu vi como realmente funciona. Mas eu ouvia os professores que não tinham tido a mesma oportunidade ou não tinham procurado, né, a mesma oportunidade de fazer cursos dentro da temática, eles diziam assim que o construtivismo, então, era você chegar na sala de aula e esperar que o aluno te perguntasse algo para você se planejar depois que o aluno te perguntasse algo, né? Então, dava a entender que o construtivismo era uma coisa solta, ninguém precisava planejar, você só precisava esperar que o aluno te perguntasse, ou esperar que o aluno tivesse interesse, quando na verdade não é bem isso. A construção do conhecimento, ela também precisa ser planejada, ela tem um passo a passo, você precisa pensar e refletir sobre isso antes. E a ideia é que nós desculpa, agarrei aqui, é que nós possamos abrir as portas do conhecimento e da curiosidade para essas crianças. As crianças são, claro, naturalmente curiosas, mas se ela não tem um incentivo, um início, um pontapé, uma informação inicial para que ela inicie as suas perguntas, para que ela desencadeie as suas ideias hipotéticas de explicação do como ela acha que aquilo acontece, e se ela não tem espaço dentro da sala de aula para ser comunicativa e para falar a sua opinião, isso não vai acontecer. Então, vai acabar que você vai passar seus dias com as crianças brincando e sem nenhuma construção de conhecimento, tá? Eu costumo dizer, eu costumo contar e, ao mesmo tempo, eu conto quando eu digo que eu gosto de crianças faladeiras. As minhas crianças são muito faladeiras, sempre foram desde pequenas. E quando eu trabalhava na pré-escola, a primeira turminha que eu peguei era um berçário 2, eram crianças de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Elas eram muito faladeiras, elas falavam o tempo inteiro, era a turma mais falante da creche.
E elas aprenderam comigo, claro, porque eu dava esse espaço, elas perguntavam de tudo, elas falavam de tudo, elas tinham liberdade para conversar com os adultos. E eu penso que isso é maravilhoso, porque é assim que elas se constroem e constroem a percepção de mundo, quando elas falam muito. E dentro da educação especial, os meus alunos geralmente falam muito. Quando são alunos surdos, são alunos perguntadores, que quando eles acostumam comigo, tudo eles querem saber, tudo eles querem perguntar. E eles perguntam de tudo, desde a minha vida pessoal até as questões de escola, e eu geralmente respondo de tudo. E foi interessante que essa semana eu conversando com um dos que são atendidos no AEE, porque na sala de AEE a gente acaba tendo acesso a todo mundo, veio um aluno com deficiência visual, né? E uma das primeiras coisas que ele me perguntou, qual a sua idade? Eu falei, eu não tô querendo contar para ninguém a minha idade, não, meu Deus, sem certeza que você perguntou. Eu não me ofendo, mas aí eu brinquei com ele, né? E falei, não quero contar, não. Você acha que mulher gosta de contar a idade? Não, mulher não gosta de contar a idade. Falei, mas que idade que você me dá? E ele é tão lindo, gente. Eu amei aquele menino de primeira vista, né? Porque aí ele virou para mim e falou assim: você deve ter entre 25 e 30 anos. Ai, adoro, claro, você é lindo, te amei. Então, eu vou até dar um jeito de trocar de aluno, falei com ele. Mas eu contei baixinho para ele no ouvido dele a faixa etária que eu tô agora e ele assustou. Eu falei, isso, assuste mesmo, assuste. Eu também não acredito que eu já estou nessa idade. Mas, assim, a ideia do aluno falante não é só um aluno conversador. Ele vai ser um aluno questionador. Quando ele tem liberdade para falar, a princípio ele quer contar daquilo que ele já sabe. Então ele vai falar muito sobre ele, sobre a vida dele, sobre a família dele. Mas quando ele tem esse espaço de interação, esses momentos em que ele pode relatar algo livremente, ele vai se sentir à vontade, vai se sentir livre para dar opiniões, né? A minha menina mais velha, ela já está no ensino médio e ela esteve num evento de matemática para o pessoal que ganha medalha de OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Aqui, a gente está no Espírito Santo, né? Eu sei que pode ter gente de outros lugares. E aqui, pela Secretaria de Educação, na época que ela estava no Fundamental 2, eles iniciaram um projeto preparando os meninos para o OBMEP e os que ganharam medalha foram convidados recente para um evento. No evento, ela achou o máximo, porque ela ouviu um professor dizer o que eu dizia em casa muitas vezes, que ele disse assim, eu adoro ideias erradas. Vocês podem dizer o que vier à cabeça, não se preocupem do certo ou errado. E isso é a cara de um professor investigador, por quê? Mesmo a hipótese mais maluca do mundo, ela pode te trazer uma pista daquilo que é o caminho correto. Quando a gente pensa em hipótese não é só aquela bonita elaborada que você fez lá no TCC, hipótese é qualquer ideia que explique algo que você ainda não sabe como acontece. A Luna faz muito isso, né, no desenho. Ela faz as ideias, ela tem as ideias dela, né? Ela pensa, por que isso acontece? Será que é assim? Será que é assado? E nem sempre a hipótese dela é certa, e isso é o natural, né? Porque quando você não conhece, quando você não observou, quando você ainda precisa entender, a sua ideia inicial ainda é restrita, vamos dizer assim, vai vir daquilo que você já sabe, você vai tentar comparar com outras situações parecidas. Então as crianças precisam ter liberdade para errar. Lá na cochilinha vocês vão ver que a gente fala sobre a importância do erro, né? Quando ela erra, ela precisa se sentir à vontade para errar. Errar não é um problema. Errar é a sua tentativa de acerto. Então, quando você vê que está errado, você procura uma nova estratégia para você entender, então, o que é que seria o correto, já que aquela sua hipótese está errada. Tá? Então, isso também é muito importante falar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas habilidades. São as habilidades que você tem no material dentro do AVA, numa pastinha que está escrito lá, Tim faz ciência. Esse material é gratuito, está disponível na internet, eu copiei porque eles liberaram copiar. Teve uma época em que o grupo TIM fez esse trabalho com algumas escolas, né, de incentivar a investigação, e então eles têm esses cadernos que estão online, estão disponíveis, você pode reproduzir, não é problema. Tem os cadernos para os professores de orientação, que já tem as atividades a serem realizadas com os alunos dentro de cada habilidade,
Então, são todas habilidades voltadas para o ensino investigativo. E também tem caderno do aluno. Então, eu deixei lá para vocês verem, explorem, pesquisem, leiam. Se tiverem dúvidas, pode perguntar lá no fórum de dúvidas. Os meninos mediadores vão ajudar vocês. Eles são os meus assistentes nesse mês. Esse mês eles são os meus assistentes de laboratório. Então, todo laboratório, mesmo que não seja um laboratório de ketoso desse, mesmo os laboratórios vivos, que são as nossas salas de aula, que é onde nós experimentamos, onde nós refletimos, onde nós vemos acontecer a teoria educacional que nós vimos nos livros, eles são, então, meus assistentes de laboratório. Tá? Então, a primeira habilidade que vocês vão ver lá, que ainda que você não escolha trabalhar exatamente com ela, especificamente, ela sempre vai ser um passo dentro da linha investigativa, é o primeiro passo, a observação. Mas não é observar, né, por ver, olhar. Ah, me lembra povo mineiro. Eu morei um bom tempo em Minas Gerais, né? E eu gosto muito dos mineiros. Gente, me perdoem esses cortes. A internet hoje, eu estou aqui no campus e a internet, aonde eu estou, tem hora que cai, então some meu áudio, eu tenho que voltar, tá? Ainda que é gravado, eu acabo pausando e voltando. Então vamos lá. É um olhar que vai buscar, não é só olhar por olhar, né? É um olhar direcionado. E geralmente, quando eu trabalho também com os meninos da educação infantil, que precisam de um relatório mais descritivo, eu costumo comentar que é interessante buscar grades de avaliação. Geralmente eu dou algumas de exemplo, porque quando você tem uma grade de observação, quando você olha, você percebe, você entende o que você precisa observar, você vai em cima daquilo, é como se fosse um checklist, eu preciso ver isso aconteceu, não aconteceu, né? Então, sempre a observação é acompanhada de registro, seja registro escrito, seja registro fotográfico, seja de tabulação de dados. Geralmente a gente começa com escrito e fotográfico. Pode ser iconográfico também, pode ser desenhado, principalmente para as crianças, né? E depois com os dados, mais lá na frente a gente vai colocando em outros formatos. Então, o observar é esse tipo de observação. A observação que olha para buscar algo. Então, você busca características, você busca já pensando na comparação com aquilo que você conhece, você busca perceber o que tem de diferente, você busca. Então, você olha, você observa buscando, e você olha de várias formas. Sempre que tem várias fontes, quanto mais formas, melhor. Tá? Então, é esse tipo de observação que eles vão trabalhar lá dentro desse manualzinho, e é a observação que a gente precisa, claro, dentro de um ensino investigativo. A outra habilidade que vocês vão ver lá é a de verificar. O verificar é assim, eu observei e agora eu preciso entender se o que eu estou observando é realmente daquela forma como eu percebi. Tá? Então, você vai buscar fontes, buscar formas de compreender, você vai manipular se for objetos, né? Ou se for algo tangível, você vai observar um pouco mais se for necessário, né? E
buscar outras fontes de informações para verificar se aquilo que você está vendo, se aquela informação inicial está completa, se você tem outras nuances, se aquilo que você está vendo realmente é daquela forma. Então, o verificar vai para essa linha de buscar informações que complementem, tá? A próxima habilidade é de classificar. Quando a gente pesquisa, além daquilo que a gente observa e registra, a gente também busca fontes, né? Como no verificar. Então, são muitas informações. Quando a gente tem muitas informações, a gente precisa organizá-las para que a gente pense melhor, para que a gente perceba, né? Então, quando a gente classifica, a gente está organizando. Então, por exemplo, um exemplo bem prático de classificação, né? Dentro de ciências, inclusive, é quando a gente classifica os animais. O que é comumente trabalhado apenas como lista: animais que têm penas, animais domésticos, animais selvagens. E o professor não percebe a riqueza que aquilo é. Então, a criança observar e caracterizar, perceber pelas características, pelo que come, por como é constituído o corpo, por como ele vive, aonde ele vive. As classificações vêm para organizar essas informações. Só que muitas vezes a gente põe assim, os animais domésticos são aqueles que vivem em casa, pô, acabou. Os selvagens são aqueles que não vivem em casa, pô, acabou. E a gente fecha ali, a gente perde a oportunidade incrível de colocar essas crianças para observarem, para perceberem, para verem ambientes diferentes, né? Nem que seja através de vídeo ou mesmo da literatura. É importante que a gente traga essa riqueza, né? Muitas vezes a gente fica preso na língua portuguesa e na matemática, por isso eu não trabalho com língua portuguesa dentro dos cursos. Por quê? Dentro das ciências, esse menino pode aprender a ler e escrever. Dentro da matemática, esse menino pode aprender a ler e escrever. Dentro da geografia, dentro da história. A língua portuguesa deveria se preocupar, dentro do ensino fundamental, apenas com a gramática e ortografia. Apenas. E o restante, de leitura, escrita, compreensão de texto, interpretação de texto, tudo isso devia ser conectado com as outras disciplinas. Só que a gente acaba não tendo essa percepção. Tá? Então, quando a gente classifica, a gente clareia as ideias, a gente organiza as informações, e aí a gente consegue focar nas que são mais importantes, naquelas que nos trazem o cerne daquilo que a gente quer compreender. A aluna também faz isso. Tá? Quando você for ver o show da aluna, pense, faça esse tipo de observação quando você estiver vendo o desenho animado. O que a aluna tem feito ali é de pesquisa. Onde está o observar? Aonde está a parte em que ela verifica? Aonde está ela classificando as informações que ela recebeu? Aonde está ela fazendo hipóteses? Tá? Veja com esse outro olhar. E aí você vai perceber o quanto é simples, e crianças até da pré-escola conseguem participar de uma investigação conduzida pelo professor. Vamos ver a próxima habilidade? A próxima habilidade é de questionar. Então, agora que você já observou, você buscou outras fontes, né? E você classificou as suas informações, você vai voltar a questionar. Por que eu falo voltar a questionar? Porque geralmente no momento da observação você já vem com questionamentos, a criança já traz. Né? Quando a gente mostra algo, ela já vem com os questionamentos iniciais, o que não é ruim. Só que é uma visão curta, vamos dizer assim, é uma visão estreita, porque é dentro daquilo que ela está vendo. Conforme você amplia, você vem com as outras informações que você pesquisou, que você tentou verificar, as suas perguntas, elas começam a ficar mais aprimoradas, e as crianças também. E aí ela vai te fazer perguntas mais difíceis, mais profundas, digamos assim, né? E o que é muito importante e muito interessante, porque é isso que vai fazê-la construir um conhecimento. E é importante que ela pergunte para que todos ouçam, para que todos cheguem na mesma, vamos dizer assim, na mesma profundidade de compreensão que aquela criança que conseguiu chegar mais rápido vai chegar também. Então, o questionamento é questionar sobre o que viu, questionar sobre o que ouviu, questionar sobre o que leu. Tá? Sobre o que percebeu. É esse tipo de questionamento que é utilizado dentro da linha do ensino investigativo. E, claro, as crianças não sabem disso. Isso vai ser dando oportunidade e aprimorando o tempo que elas têm
né? Aos poucos, elas vão aprimorando as perguntas e com a nossa condução, que não é dar pronto, não é dizer tá certo, tá errado, não pergunta assim ou não pergunta assado, não é assim. É conduzindo, é pensando com elas. Quando vocês virem lá no Cídio Cientista, vocês vão ver a professora fazendo exatamente isso, conduzindo de forma não diretiva. Ela diz, mas será? Mas e se? Vamos testar? Vamos ver? Vamos ver como acontece? Eu trouxe aqui para vocês algo que talvez esclareça. A ideia é essa da condução, tá? A próxima habilidade é de definir. Construir conceitos é definir coisas. Então, a definição é trazer o conceito daquilo ali. Ainda que nós tenhamos conceitos prontos e pareça muito mais simples e fácil dar a resposta pronta, a gente acaba acostumando o nosso aluno a esperar de nós que venha a verdade, que venha o conceito, que venha a resposta certa. E aí depois nós queremos reclamar dos nossos alunos que são preguiçosos, que não querem escrever, que não querem pensar, que esperam o professor colocar a resposta certa no caderno, no quadro para copiar no caderno, né? Assim. E aí o povo chega lá no ensino fundamental 2, o professor reclama também. Ele vem no ensino fundamental assim, esperando que o professor dê a resposta, ele não quer pensar, ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de escrever. Mas de onde vem essa preguiça, né? A gente às vezes não para questionar o nosso trabalho, a nossa visão na educação. E a gente olha para o aluno, espelha nele o que a gente tem de errado, o que a gente tem de não percepção da educação. E a gente diz que o problema é o aluno, mas na verdade o aluno é como dizia, eu participo na Igreja Batista, né? E por muito tempo fui da Igreja de Lagoinha. O pastor Márcio sempre dizia isso no púlpito, gente, ele até aposentou. O pastor Márcio Valadão costumava dizer que a ovelha tem o cheiro do pastor. Então, os aluninhos são as ovelhas. Eles têm as suas características. O que você estiver vendo de que você acha errado neles, pode parar para perceber que provavelmente é o seu exemplo que está levando eles a fazerem ou pensarem daquela forma. Então, geralmente, a turma tem a característica do professor. Eles vão se moldando à nossa personalidade. Então, já viram aí o quanto que minhas crianças eram faladeiras, né? Porque eu falo pra caramba. Vocês já devem ter reparado, essa já é a terceira aula. E geralmente as minhas turmas e os alunos atendidos também acabam assumindo essa característica minha de falar muito. Eles são faladeiros, eles são perguntadores. Então a gente não é dizer assim, criticar o professor porque o professor está errado. Não, gente, todos nós temos erros. Todos nós temos falhas. E é quando a gente olha para a gente mesmo e percebe a nossa própria falha que a gente consegue se corrigir. Tá? Então, quando a gente pensa que a educação precisa melhorar, o problema da educação é não valorizar, o problema da educação é o governo não fazer isso, o problema da educação. Mas até onde é papel do governo e onde começa a ser o meu papel, a minha postura e o que eu fiz ou deixei de fazer para que a educação aconteça da forma que eu acredito que deva ser, né? A gente precisa dessa reflexão. Dos teóricos que eu mais gosto dentro da nossa área de pedagogia é o Mohan, principalmente por conta dos 7 saberes, do professor do século XXI, e até então ele nem tinha entrado no século XXI, né? A biografia dele é antiga. Tem um professor também de Portugal, vou ver se eu lembro o nome dele, me fugiu agora, mas que eu também gosto muito dele, que ele fala na profissionalização do ensino, do como o professor precisa se ver como profissional, porque aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura de levar a educação e o ensino como se fosse a nossa casa, a gente acaba pensando que está ali como se estivesse com os nossos filhos, e a gente não pensa no quão profissional a gente precisa ser, né? Então, olhar para a nossa profissão e reclamar da falta de valorização, muitas vezes vai passar pela nossa própria cultura brasileira do como a gente pensa a educação e na postura que a gente assume frente à sala de aula, frente aos nossos superiores dentro da escola, frente à escola e à comunidade. Então, a gente precisa repensar também aquilo que é que a gente pensa de educação, o que é que a gente faz de educação, o que é que a gente espera e qual é a distância entre o que a gente espera e o que a gente tem feito, tá? Então, desde que a gente plante a sementinha ali naqueles 25, 30 alunos que a gente tem. Tem uma parte na Bíblia até que eu estava lendo essa semana e é muito interessante.
o contexto lá vai dizer de evangelho, mas isso também serve para a nossa vida profissional. Existe um que planta, vai ter outro que rega, vai ter outro que vai ver crescer e provavelmente é um outro que vai colher. Na educação é literalmente assim. Na educação infantil a gente planta, no Fundamental 1 os professores regam, no Fundamental 2 eles veem crescer, precisam podar, né? Toda planta precisa de poda e a poda específica e correta, para que lá no ensino médio esse menino floresça e na faculdade ele dê frutos profissionais. Então, quando a gente pensa no que é o nosso papel dentro da educação, em que etapa dessas eu estou, o que eu preciso fazer por esses alunos para que lá na frente se colha um resultado melhor de educação para o país, né? A gente tem que ter essa percepção da nossa contribuição. Eu penso para mim, pessoalmente, e eu vejo que isso falta um pouco na nossa cultura brasileira, que o que a gente faz enquanto profissão é o que a gente contribui para a nossa nação, é o que a gente contribui para o nosso povo. Dentro de história, não sei se todos vocês viram, eu deixei lá, espero que vocês vejam, se não viram, volte lá e veja. Tem 2 videozinhos lá da Disney, das princesas, claro que eu adoro, né? Que é de incentivo às meninas, mas também serve para os meninos, um incentivo a buscar os sonhos, né? Então você tem lá o vídeo que fala do Hall da Fama e você tem lá o vídeo que fala cada um tem sua história. É só fazer história. Então todos nós somos parte de um coletivo e quando a gente é profissional, o que a gente faz profissionalmente é como diz na música do Hall da Fama, faça pelos seus pais, faça pelo seu povo, faça, né? Faça o seu nome famoso, não é só por você, tá? Então, eu vejo muitas séries asiáticas, eu adoro. E uma vez vendo uma palestrante, eu nem era de série não, mas eu percebo isso na cultura deles. Ela dizia assim que o pai dela criou ela no Brasil, eles vieram para o Brasil em época de guerra na Coreia e tudo mais, e o pai dela criou ela dizendo assim, trabalhe pelo país que te acolheu. Então nós temos até no nosso hino, né, que o Brasil, uma pátria mãe gentil. Mas se ela é gentil por nós, o que nós estamos fazendo por ela? O que nós fazemos pela nossa pátria? Os asiáticos, eles têm essa percepção muito forte neles, que eles têm que fazer algo pelo povo deles, eles têm que fazer algo pelo país deles, eles têm que contribuir para a nação. Mas a gente fica esperando que o governo faça. É bem cultura brasileira, né? O governo vai fazer, o problema é o governo, né? Então, o problema nunca está na gente, mas o que a gente tem feito para contribuir para esse governo? O que a gente tem feito para contribuir para essa nação? A nação é feita por nós. Então, o que a gente tem feito? Principalmente quem está na educação precisa pensar isso. Né? Somos nós que formamos os futuros profissionais. Eles saem daqui da nossa sala de aula. E aí, o que a gente tem feito por esse futuro? Não é só dizer que o governo não faz. Tá? Então, fica aí a reflexão. Vamos voltar para o nosso tema. Uma outra habilidade, né? A gente tem assim uma sequência, mas elas não necessariamente são em sequência, tá? É a aplicação. E a aplicação ela vem depois de todo esse processo de observação, de verificação, de organização das informações, e aí você vai colocar em prática para chegar à conclusão se o que você está vendo na prática realmente acontece como está na teoria. E eu gosto muito de fazer isso na educação, gente. Tudo que eu via de novo, eu faço isso até hoje. Toda metodologia que eu vejo nova, eu quero colocar em prática e quero ver se aquilo acontece daquele jeito mesmo. Quero ver se o que ele está dizendo realmente tem a ver com a educação, realmente dá certo, se realmente é do jeito que ele falou. Ou eu não costumo aceitar pronto, tá? Então, geralmente, eu peço uma sala de aula emprestada para virar laboratório para mim e eu coloco aquilo ali em prática, inclusive as atividades práticas que eu costumo mostrar para vocês. Eu já em algum momento fiz em alguma sala de aula emprestada ou fiz com os meus alunos com deficiência dentro da educação especial. E agora eu venho refazendo, né, com eles, com outros, para que eles também tenham a oportunidade de participar, para que os professores vejam como pode acontecer, que vejam que dá certo, vejam como as crianças participam. Então, na aula de geografia, eu mostrei para você a fotinha dos meninos, né? A de história, não, essa não.
mas a de matemática também vocês vão ver, eu vou colocar em prática com alguns alunos aqui dentro do campus também, mais alunos de ensino fundamental, nós vamos convidá-los aqui. E então, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou colocando em prática novamente, porque as gerações mudam, os interesses mudam, a forma como eles pensam e reagem às situações também muda. Então, eu estou sempre colocando em prática um pouquinho das coisas novas que eu vejo e tiro as minhas próprias conclusões. Isso é muito interessante. Então, o aplicar também tem a ver aplicar com as crianças, principalmente dentro de ciências, tem muita coisa que você consegue fazer de observação, seja em casa, seja dentro da sala de aula, com poucos equipamentos, com poucos materiais, e acontece de forma incrível. Então, vejam os linkzinhos que eu deixei lá de forma de conceitos de engenharia, de experimentos simples. Tem um, inclusive, lá que mostra vários experimentos simples que dá para fazer dentro da sala de aula, dá para fazer em casa, para eles verem junto com os pais. E aí podem fazer registro fotográfico. É interessante quando a família participa. Quando nós fizemos esse curso em 2020, foi um susto para todo mundo, para a pandemia. A gente já tinha planejado ele com uma aula presencial por mês e o restante seria no ABA. No que veio a pandemia, e nós trabalhamos com coisas relacionadas às metodologias ativas, os alunos tinham que fazer em casa com os pais. Então, nós direcionamos um pouco melhor o que seria feito em casa, para coisas bem práticas. E mesmo os pais da educação infantil tinham preferência em responder e fazer as atividades mais práticas do que as que eram de folhinha. Então, até os pais se interessam, se envolvem fazendo com os alunos. Então, quando a gente tem oportunidade de pedir que o experimento seja feito em casa, que você consegue direcionar, que é uma coisa simples, é interessante que se faça em casa, até para os pais terem essa participação também. Porque muitas vezes, e eu também sou parte disso, né? Nós fomos educados no ensino tradicional, onde a gente tinha pouquíssima participação. A gente não colocava o nosso cérebro em funcionamento, a gente só retia, só retia, só retia. Então, quando os pais hoje veem uma educação diferenciada, uma metodologia onde aquele aluno participa, põe a mão na massa, faz junto, ele também quer fazer junto, ele não teve aquilo, né? Então, ele vai se sentir no fundamental de novo, ele também vai querer fazer, ele também vai querer participar, e eles também se encantam junto com a gente, tá? A próxima habilidade, se eu não me engano, é a última, gente, peraí que a letra está muito clarinha, é de generalizar. Deixa eu voltar aqui o foco da câmera. A gente generaliza. O que é o generalizar? A gente, quando entende um conceito, a gente usa ele em outras situações que não aquela que nós vivenciamos. Então, isso é generalizar. É quando a gente entende algo, né, constrói aquele conhecimento e ele vai nos trazer base para outros conhecimentos, para outras situações. O vídeo já está com 42 minutos, então eu não vou explicar tanto. Deem uma lida no material, vocês vão ver como é interessante. Então, generalizar não é dizer que tudo acontece igual, já que aquele acontece daquela forma. Não. Ele vai conseguir perceber, identificar que aquele conhecimento baseia outros, explica outras situações. Tá? A ideia de generalizar é essa. Então, eu vou orientar agora para vocês a atividade prática. Dentro da pastinha Team Faz Ciência, vocês têm lá as 7 habilidades que eu vim mostrando aqui, né? Todas têm um livrinho, todas têm uma atividade a ser realizada. Então, o que você vai fazer? Escolher. Você vai escolher uma das habilidades, tá? Uma daquelas 7. São 7, você escolhe uma. Veja a atividade que ele orienta, coloque em prática, fotografe e faça o relato para a gente dentro daquele modelinho. Simples, né? Eu deixei muitas outras opções para vocês, tá? Tem muitos vídeos bacanas. A ideia é que vocês percebam que não é só isso, né? O mundo é vasto, as metodologias são muitas. Hoje em dia, com a mídia, né, e com a internet, e com a tecnologia tão avançada como a gente tem, a gente consegue pesquisar e ter acesso a muitas coisas interessantes. Então, seja curioso, pesquise, veja, busque, tá? E traga para os seus alunos a oportunidade que muitas vezes até você, como eu, assim, não tivemos, de ter um ensino em que a gente se sente parte dele. Eu acho que isso também falta hoje nas escolas, os alunos se sentirem parte do processo. Quando ele sente que é parte daquilo ali,
por isso eles gostam tanto dos clubes, por isso eles gostam tanto de andar em grupo, né? Eles querem se sentir parte de algo. E a gente precisa se sentir parte. O aluno, da mesma forma. Ele precisa sentir que aquilo é parte dele. A educação é vida, como Freire dizia. E por que a educação é vida? Porque ela é parte da vida. A gente não tem como desconectar a educação da nossa vida. Então, que as crianças também se sintam parte, que você se sinta parte, que você se sinta protagonista da sua história, assim como o vídeo das princesas quer te mostrar, que é você que faz o seu destino e as nossas crianças precisam dessa perspectiva e dessa expectativa. Então, que a gente tenha essa preocupação e que a gente consiga chegar nessa consciência. É isso que eu espero e vou terminar a nossa aula por aqui. Beijos para todos vocês. Podem perguntar no fórum de perguntas, podem me enviar mensagens lá pelo AVA, todo dia praticamente eu acesso. Estou sempre respondendo e espero que vocês estejam gostando e aproveitando do curso. Até a